Eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Nivelamento em Matemática Básica. E dando continuidade ao estudo das funções trigonométricas, nós vamos verificar agora algumas relações que são chamadas relações fundamentais da trigonometria. Nós temos aqui uma imagem de um círculo trigonométrico que nós temos aqui o eixo das tangentes, o eixo das cotangentes e aquela tangente lá que está relacionada com a secante e a cossecante. E aí nós vamos encontrar as relações fundamentais a partir dessa imagem. Então nós vamos destacar primeiramente esse triângulo OEP. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo aqui em E. Eu vou destacá-lo aqui. Nós temos aqui OEP. Note que esse lado aqui do triângulo, ele é o seno do alfa. Esse lado aqui é o cosseno de alfa. E esse lado aqui é 1, que é o raio do círculo. Então, vamos colocar aqui esses valores. E aí nós temos o seguinte, ó, em um triângulo retângulo, a soma do quadrado de cada cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, nós temos a nossa primeira relação, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Essa é a nossa primeira relação. Agora nós destacamos esse outro triângulo, OAF. Então, quando eu olho aqui para o triângulo OAF, ele também é um triângulo retângulo aqui em A. E aí a gente percebe que AF é a medida da tangente, nós temos que OA é o raio. Esse triângulo OAF é um triângulo semelhante ao triângulo OEP. Eu tenho aqui um ângulo alfa e eu tenho que esse ângulo aqui, o cateto oposto aqui, ele forma um ângulo de 90 graus aqui com o cateto adjacente. Então, como esses triângulos eles são semelhantes, nós podemos fazer a seguinte relação. Esse lado EP, que é o seno de alfa, está para AF, que é a tangente de alfa, assim como o lado OE, que é cosseno de alfa, está para o lado OA, que é 1. E aí, dessa expressão, nós concluímos que a tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, essa daqui é a segunda relação que nós obtemos. Agora, destacando o triângulo GBO, nós verificamos que GB é a cotangente de alfa, OB é o raio, que é igual a 1, e aí nós temos novamente que esse triângulo é semelhante ao triângulo de cima. Então, nós vamos fazer também uma relação, né, de triângulos semelhantes. Eu vou ter que o seno, que é esse cateto oposto aqui ao ângulo, está para o cateto oposto aqui, que é 1, assim como o cateto adjacente cosseno vai estar para cotangente. Então, a partir dessa relação, nós concluímos que a cotangente de alfa é igual a cosseno de alfa sobre seno de alfa. Então, dessa forma, nós obtemos aí a nossa terceira relação. Agora, destacando o triângulo OPR, nós verificamos que OR, essa medida aqui, é exatamente a secante. Nós temos que OP é o raio. Então, novamente, fazendo semelhança de triângulos, nós temos que 1 sobre a secante é igual a cosseno sobre 1. Então, nós concluímos que a secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa, obtendo dessa forma a quarta relação fundamental. Destacando agora o triângulo SPO na figura, nós temos que SO ela é a cossecante de alfa. E aqui OP é justamente o raio. Então, novamente, eu tenho relação de triângulos retângulos, e aí eu posso fazer a seguinte relação. Seno de alfa está para 1, assim como 1 está para cossecante de alfa.
Dessa forma, nós concluímos que a cossecante de alfa é igual a 1 sobre seno alfa, obtendo assim a nossa quinta relação. Bom, agora nós vamos ver mais duas relações fundamentais, que elas partem de uma relação fundamental lá, que foi aquela primeira que nós vimos, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Se eu dividir ambos os membros dessa equação por cosseno ao quadrado de alfa, nós vamos ter essa expressão aqui. E aí, esse primeiro lado, aqui o lado esquerdo dessa equação, eu posso quebrar em duas somas, essa fração. E aí nós temos o seguinte, ó, seno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa, note que essa parte aqui dá 1, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Se você perceber aqui, 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é a secante ao quadrado de alfa. E seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa é a tangente ao quadrado de alfa. Então, nós obtemos que tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a secante ao quadrado de alfa. Então, nós podemos reescrevê-la da seguinte forma, secante ao quadrado de alfa menos tangente ao quadrado de alfa igual a 1. Ela vai entrar como sendo a nossa sexta relação. Também, eu poderia pegar essa mesma relação, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, e dividir ambos os termos por seno ao quadrado de alfa. Fazendo isso, e tomando essa primeira parte aqui da esquerda, do lado esquerdo da equação, e dividindo aqui, quebrando em duas somas, nós temos seno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Perceba que essa parte aqui, seno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa é 1, cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa é a cotangente ao quadrado de alfa, e 1 sobre seno ao quadrado de alfa é a cossecante ao quadrado de alfa. Então, nós concluímos que 1 mais cotangente ao quadrado de alfa é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Então, eu posso reescrever essa expressão como sendo cossecante ao quadrado de alfa menos cotangente ao quadrado de alfa igual a 1. E aí, essa daqui é a nossa sétima relação. Existem outras relações que nós não vamos demonstrar aqui, mas que elas são bem importantes e bastante utilizadas. Por exemplo, seno de A mais B é igual a seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Nós temos também o seno da diferença, que é seno de A menos B, é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. O cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno B seno A. E o cosseno de A menos B é cosseno de A cosseno B mais seno B seno A. O seno de 2A é 2 seno A cosseno B. E o cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Aí nós vamos fazer também uma relação aqui no ciclo trigonométrico para nós verificarmos aqui a seguinte situação. Eu tenho esse triângulo qualquer aqui e vou fazer relação com o triângulo do ciclo trigonométrico. Então, nós temos o seguinte, ó, o triângulo OEP, que é esse triângulo aqui do ciclo trigonométrico, nós temos que esse lado aqui é o raio, que é 1. Esse lado aqui embaixo é o cosseno de alfa. E esse lado aqui, o cateto oposto, ele é o seno de alfa. E vou fazer a relação com esse triângulo maior aqui, BCA. Então, nós temos o seguinte, ó. Esse aqui é o cateto oposto, e esse aqui é o cateto adjacente. Esse cateto oposto aqui nós vamos chamar de B, o cateto adjacente vamos chamar de C, e a hipotenusa nós vamos chamar de A. Então, nós temos o seguinte, ó, seno de alfa está para B, né, o cateto oposto está para o cateto oposto, assim como 1, que é a hipotenusa aqui, vai estar para a hipotenusa do outro triângulo A. 1 está para A. Então, nós concluímos o quê? Que o seno de alfa é B sobre A,
que nada mais é do que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quando nós quisermos calcular o seno de um determinado ângulo e tivermos, né, o cateto oposto e a hipotenusa, fica fácil, a gente consegue calcular o seno do ângulo. Agora, olhando também, né, para outra relação, cosseno de A está para C, ó, essa parte aqui, o cateto adjacente, está para o cateto adjacente, assim como a hipotenusa também está para a hipotenusa. Então, o cateto de alfa está para C, assim como 1 está para A. Então, o cosseno de alfa é igual a C sobre A, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Nós podemos também fazer outra relação, que é da tangente. Nós já vimos que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. E, por outro lado, né, nós já verificamos aqui que o seno é B sobre A e o cosseno é C sobre A. Então, fica dessa forma aqui. E fazendo a simplificação dessa fração, isso vai dar B sobre C. E B é o cateto oposto e C é o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se nós temos um triângulo retângulo e nós temos o ângulo alfa, nós conseguimos calcular a tangente, o seno e o cosseno de alfa através desses valores aqui, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então, vamos calcular o seno e o cosseno de 30 e 60 graus. Vamos considerar que esse triângulo ABC é equilátero, ou seja, todos os lados têm medida igual a A. E aí vou pegar aqui a altura, e a altura ela vai coincidir aqui com o ponto médio, né? A base daqui, o pé da perpendicular aqui é o ponto médio, H é o ponto médio entre C e B. E aí, então, essa medida aqui é A sobre 2. Como o triângulo ele é equilátero, esse ângulo aqui é 60 graus. Essa altura aqui, ela também vai ser a bissetriz, então ela vai dividir o ângulo de 60 em dois ângulos congruentes, então esse ângulo aqui, ele é 30 graus. Então eu tenho exatamente aqui um triângulo que ele é retângulo, com um ângulo 30 e um ângulo 60. A hipotenusa aqui é A, esse cateto aqui é A sobre 2 e esse outro cateto aqui é H. Bom, aqui eu tenho um triângulo que ele é um triângulo retângulo, a hipotenusa é A, então eu tenho A ao quadrado é igual a A sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Então consigo colocar o H em função de A. Então H ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4, que é igual a 3A ao quadrado sobre 4. Portanto, o H vai ser A raiz de 3 sobre 2. Então, estou com H em função de A. Bom, agora, o seno de 30, então, olhando para cá, para esse ângulo, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ser A sobre 2 dividido por A, que é igual a meio. Então, concluí que o seno de 30 é igual a meio. Se eu quiser o cosseno de 30, vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o cateto adjacente é H, e nós acabamos de ver que H é A raiz de 3 sobre 2 dividido por A, que simplificando vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Bom, agora vamos fazer o mesmo estudo aqui, o mesmo raciocínio para o ângulo de 60. Então, o que é o seno de 60? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 60 vai dar raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 60 vai dar meio. 60 e 30 são ângulos complementares. Então, seno de um equivale ao cosseno do outro. Por exemplo, o seno de 30 equivale ao cosseno de 60. E o seno de 60 equivale ao cosseno de 30. Vamos ver agora o seno e o cosseno de 45 graus. Então, nós tomamos aqui um triângulo retângulo que ele é isósceles. Então, ele tem dois lados com a mesma medida e, consequentemente, ele tem também dois ângulos com a mesma medida. Então, como a soma dos ângulos internos é 180 graus, eu já tenho um ângulo de 90, os ângulos com a mesma medida aqui
tem que ser 45 graus. Então, com isso, nós vamos conseguir calcular o seno e o cosseno de 45 graus. Bom, mas lembrando que no triângulo retângulo eu tenho aquela relação do teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais b ao quadrado. Portanto, b vai ser igual a sobre raiz de 2, que é a raiz de 2 sobre 2. Consegui escrever b em função de a. Então, agora eu consigo calcular o seno de 45, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ser o b, que é a raiz de 2 sobre 2, dividido por a. Simplificando, eu tenho que a raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma, eu consigo calcular o cosseno de 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é b também, que vai ser a raiz de 2 sobre 2 dividido por a, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, perceba que o seno de 45 e o cosseno de 45 coincidem, né? E como eu comentei anteriormente, o seno e o cosseno de ângulos complementares, eles são coincidentes. Como o complementar de 45 é o próprio 45, então eu tenho que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Bom, então a gente consegue montar aqui uma tabela onde eu vou apresentar aqui grau, radiano, aí o seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, a partir dos valores que nós já fizemos aqui. Então, quando eu tiver 0 grau, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360. Então, aqui o respectivo radiano, né? 0 radiano, π sobre 6 radiano, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Aí a gente faz aqui a tangente, né? A tangente vai ser seno dividido por cosseno, que dá 0, né? Aqui, a cotangente não vai existir. Por quê? Porque eu vou ter 1 dividido por seno, né? A secante é 1 sobre cosseno, então 1 dividido por 1 dá 1. E a cossecante também não vai existir, porque eu vou ter 1 dividido por 0. Da mesma forma, a gente vai obter todos os outros valores aqui. Então, seno de 30, o seno de π sobre 6 é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2, aí eu vou ter a tangente, a cotangente, secante, cossecante, e assim todos os demais ângulos aqui. O ideal é que você memorize aqui esses valores principais aqui do seno e cosseno, né? Porque os demais eles são derivados do seno e cosseno. Então, se você memoriza essas duas primeiras colunas aqui, na verdade, essas 4 primeiras aqui, né? Porque você também tem que estar sabendo relacionar o ângulo quando ele estiver em radiano também. Então, é super importante. Na universidade, geralmente, nós utilizamos o ângulo em radianos, tá? Não em graus, mas sim em radianos. Então, você tem que ficar familiarizado com a representação do ângulo em radianos. E aí você tem essa tabela completa aqui com esses principais ângulos que nós utilizamos na trigonometria. Então, para finalizar, vamos resolver esses dois exemplos aqui. No primeiro aqui, eu tenho um triângulo, na letra A, que eu tenho um ângulo de 30 graus e foi dada a hipotenusa, e ele quer descobrir o valor de x. Então, note o seguinte, vou escrever aqui, que o cateto oposto, que é x, né, dividido pela hipotenusa, que é 50, isso daqui é igual ao seno de 30 graus. E nós já sabemos que seno de 30 graus é igual a meio. Então, eu tenho que x é igual a meio vezes 50. Então, x vai ser igual a 25. Então, calculei aqui o valor de x. Na letra B, eu tenho um ângulo de 45 graus aqui. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o cateto adjacente e tenho o cateto oposto. Então, qual é a função que relaciona, a função trigonométrica, né? Que relaciona num triângulo retângulo o cateto adjacente e a hipotenusa? É a tangente. Então, eu sei que a tangente de 45 graus é igual
há o cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 50. E quanto é que é a tangente de 45? A tangente de 45 é 1. Então, 1 é igual a x sobre 50. Então, eu tenho que x, 50, né? Então, eu tenho que x vai ser igual a 50. Então, dessa forma, eu encontrei aí o valor de x. Então, no primeiro eu encontrei x igual a 25, no segundo eu encontrei x igual a 50. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar de funções trigonométricas. Você tem que estudar, você tem que resolver a lista de exercício, repita aí os vídeos, né? Nós fizemos 3 vídeos aí de funções trigonométricas, então você pode ir assistindo os vídeos, pausando, para tirar suas dúvidas. Tente resolver a lista de exercícios, que com certeza vão aparecer dúvidas. Então você pode tirar essas dúvidas aí com a gente. É só entrar em contato pelo e-mail que a gente tira as dúvidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos encontramos em outros vídeos. Um abraço e até lá.